Fala, Gangui! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do canal Jogando. Eu sou o João Gun, eu coloco o Gun nos trocadilhos do canal. A gente tá aqui para uma live de sexta-feira que não era mais pra acontecer, mas a gente tá tirando... Opa, esqueci uma luzinha aqui, peraí. A gente tá tirando um atraso, né? A gente tá tirando um atraso aí do PC quebrado, há muito tempo parado. Vou fazer mais lives, fazer um pouco mais de lives, então dessa vez... A gente vem aí com gameplay, porque fazia tempo que não rolava, né? Shoryuken! Esse jogo é legal. Fazia tempo que não rolava um gameplayzinho maroto, né? Eu tinha coisas pra comentar, coisas pra acompanhar. Que legal isso. Eu falo, mas esse jogo é maneiro, velho. Ai. Tinha ali indicados do TGA para comentar, depois tinha a premiação ridícula do Joystick Awards, que foi uma premiação esquisita, né? Foi uma premiação bem esquisita. Mas é legal de ver. Tem seu valor, tem seu valor. E agora a gente vem aí com um gameplayzinho já mais próximo do que é a programação normal do canal. Nossa senhora, levei uma surra, agora quase morri. Já mais próximo do que é a programação normal do canal, que é pra fazer uma live sobre filme, que faz tanto tempo que eu não faço, aproveitar aí que finalmente tivemos alguma normalidade de fazer. Uma live sobre filme, que é essa aqui que a gente começa, e emendar num gameplay de segunda na sexta-feira, que eu vou jogar pela primeira vez um game que eu nunca joguei, um game que é antigo até, e vocês viram o momento que eu resolvi comprar esse jogo, vocês acompanharam ao vivo eu falando, nossa, eu vou comprar. Morri. Pô, os caras aguentam muita porrada e eu não aguento nada. Juliano se inscreveu com o Prime aí, ó, completou 4 meses de apoio ao canal, muito obrigado, Juliano, valeu aí pelo apoio, valeu pela sua ajuda. Inclusive, falando no PC quebrado, eu finalmente organizei direitinho aqui a minha taxa de... Oh, meu Deus, como que fala? Minha meta de gorjetas. Tá aqui a barrinha, ó. Aí, apareceu. Peguei um pouquinho do que o pessoal... O Elber mandou uma contribuição mó generosa e tal, então... Ajeitei aí a barrinha. Eu tô com uma meta de R$500 em gorjetas, que eu decidi o seguinte, eu vou explicar isso melhor no domingo, faz tempo que eu tô falando pra vocês que eu vou fazer esse Game Prosa no domingo. O Mengele tá ajeitando a janta, vamos esperar ele, peraí. Eu vou fazer um Game Prosa no domingo pra dizer pra vocês como é que foi todo esse negócio, esse imbróglio do computador, né? E explicar direitinho, mas resumindo desde já, esses R$500 é tipo, eu vou dividir com a gangue o meu prejuízo, sabe? Eu vou dividir com vocês o prejuízo, vou pegar a ajuda de vocês pra não quebrar de vez. Porque eu até comentei antes, eu tinha a esperança de comprar uma placa de vídeo nova. E foi isso que, inclusive, me permitiu consertar o PC tão rápido. Eu tava com um dinheirinho guardado pra comprar a placa de vídeo, graças a Deus, cara. Senão... Não, sei lá, dá um jeito de pagar, né? Vai lá pro crédito e tal, mas, pô, ia ficar ruim do meu lado. Mas então eu usei essa graninha e então pra tentar repor e quem sabe sonhar com um upgrade ainda, eu vou pedir metade do investimento, eu vou pedir pra vocês me ajudarem aí. Então essa meta de R$500 que valem mais do que dinheiro. A Platinum faz jogo pra caramba, né? A Platinum sabe muito fazer jogo, cara. E tá naquele esquema do streamar, né? Que eu já falei pra vocês. Aquele esqueminha do streamar maneiro. Aquela parada toda. Que daí vocês se mandam pix. Dá pra mandar mensagenzinha na tela. Que fica muito legal. Inclusive, nesse momento, isso me lembra que eu devia colocar os fones de ouvido para ouvir o aviso de que teve alguma doação, se é que tiver.
E para quem tiver interesse, pode ler o QR Code na tela para ir pro link, ou pode mandar uma exclamação Pix aí que aparece o link. Eu não lembrava desse jogo direito, não sabia que eu ia ter que me concentrar tanto assim. Mas com o tempo vai dar pra gente se adequar e conversar sobre o que eu quero conversar. Porque se o jogo é complexo, o assunto não é. Porque se tem uma coisa que não é complexa, são os filmes dos Transformers. Aí ó, o Mike Smoke já lançou o link aí pra galera. Eu não entendi a pergunta, Kurogane, que você só falou $10. Eu não entendi qual é a dúvida. Tira mó pouco, mano. É o especial e tira mó pouco. Show. Esse jogo tem uma sonzeira. Vou diminuir um pouco o volume pra mim. Senão eu não escuto vocês. Não escuto vocês, não escuto meus pensamentos. Ah, sim, a barrinha de meta, ela já começa com $10. A barrinha é em dólares, né? Infelizmente. Então a meta é $100. E já começa com 10 ali, porque o Elber mandou 50 pila na terça-feira, se eu não estou enganado. Tome. Tome. Ele pulando cela. Esse é o Bunny Crusher? Oh, meu Deus! Acho que esse é o Bunny Crusher. Meu Deus! Bom, galera, como eu tava comentando com vocês, então, essa live com Transformers Devastation vai ser pra gente falar... Vou recuperar minha vida. Dos filmes dos Transformers como um todo, assim, da franquia, né? Eu não sei se eu vou continuar com essas lives de filmes, mas por enquanto sim. Opa, não tá aparecendo. Peraí, não tá aparecendo quantas pessoas estão acompanhando. Só peço um segundo. Pronto, estamos quase 20 pessoas acompanhando. Legal. Inclusive, me confundi aqui, esqueci de agradecer a presença dos presentes, então obrigado. Muito obrigado pela presença aos presentes. Valeu aí, galera. Valeu aí pelo pessoal que tá acompanhando. E um salve pro pessoal do bate-papo, né? O Juliano, que cheguei a mandar um salve porque se inscreveu. O Kurogane tá por aí. O Mike Smoke, o Avance Games, o Eduardo, o Kikofi. Valeu pela presença, pessoal. E o Eduardo falando, ou seja, falar mal de Transformers. Em grande parte sim, né? Porque eu não gosto muito dos filmes dos Transformers. Mas não só isso, também comentar sobre essa questão mesmo de adaptação que é um pouco mais abrangente do que apenas Transformers, né? Eu acho que tem comentários interessantes pra gente fazer neste sentido, principalmente para nós que gostamos de videogames, porque direto tá tendo adaptação de videogame pro cinema e tal, né? E a mesma questão que faz os filmes dos Transformers serem tão ruins, em grande parte é a questão que faz qualquer adaptação às vezes ser ruins. Serem ruins, ao meu ver. Então é esse paralelo que eu acho que torna o tema um pouco mais interessante da gente comentar também. O Mike Smoke falando, se a Microsoft levar a sério o lance de trazer de volta os jogos da Activision que não vendem mais, seria legal trazer esse também. Dito isso, parece que Deadpool e Ultimate Alliance já estão voltando. Pois eu vi esses boatos que Deadpool tá retornando também. Ouvi esses boatos. Legal. Mano, pelo Xbox Game... O Game Pass, cara, é um dos melhores lugares pra você trazer de volta esses jogos antigos que talvez as pessoas não quiseram dar uma chance, porque, tipo, daí tu já assina o serviço, né? Então por que não dar uma chance? Como que passa aqui, pô?
Entendi. Ok. Vamos pesquisar do outro lado. Então acho que o Game Pass é muito legal, assim. O Deadpool mesmo eu não acho que seja grandes game, mas vários desses antigos da Activision, vários jogos do Homem-Aranha da Activision que, pô, são, na moral, eu acho fraquinhos. Mas estando lá no Game Pass dando bobeira, por que não dar uma chance, sabe? Nessa vibe, nessa energia, eu acho que vai ser muito legal ter o retorno desses jogos, se realmente tiver, se possível for. E o Juliano Aires perguntou, vai rolar spoiler dos filmes? Eu nunca vi nenhum da saga. Cara, vai... de leve vai ter spoiler. Eu não vou me atentar à história de cada um, eu quero falar de maneira mais geral, tanto que... Tô comentando, né, que a gente vai falar dos filmes como um todo, qual que é o problema comum a todos eles, o que eu não gosto e o que eu gosto, o que eu acho que podia funcionar e não, essas coisas. Então... não vai ter muitos spoilers, não. Mas não é uma coisa que eu vou tomar muito cuidado, sabe? Não é uma coisa que eu vou ficar, não, pô, melhor não dar spoiler, sabe? Pode ser que tenha. Só que eu só não vou detalhar a história de cada um e tal. Então com isso você não precisa se preocupar. Morreu todo mundo? Morreu. Não, que ele tá vivo ainda. Morreu. E o Max Monk falando, não se preocupe, os filmes não têm história para ser spoilada. Pô, mas olha só, mesmo sendo... mesmo passando um filme pros filmes... Passando um filme pros filmes, eu tô... Desculpa, eu tô enferrujado de live, galera. Eu tô enferrujadão de live. Muito tempo sem. Mas mesmo sendo muito misericordioso com os filmes, mesmo passando um pano pros filmes, eu acho que até a pessoa mais fã da saga dos Transformers vai concordar que não é na história deles que esses filmes se destacam, sabe? Eu acho que qualquer pessoa vai concordar com isso, assim. Você... eu posso sair desse Bumblebee ridículo. Vamos de Sideswipe. Equipe Weapons. Tipo, os filmes dos Transformers, eles se destacam, eles fazem sucesso pelo quê? Pelo espetáculo da ação, né? Essa é a proposta deles. Ao meu ver, né? Ao meu ver, é isso. Você vai ver pelas cenas mirabolantes de ação e tal. E a história é só uma desculpa para os robôs se estapear, né? Então, eu não acho que... Mesmo que eu pegasse e contasse pra você a história desde o início, do zero... Eu não acho que... Se eu gostasse dos filmes, vamos colocar assim, se eu gostasse dos filmes, mesmo que eu te contasse a história inteira deles, assim, inteira, parte a parte, eu ainda acharia que valeria a pena assistir, porque tu vai lá ver a ação e tal, essas coisas. Enfim, é isso que eu tava tentando dizer. Beleza. I have no idea what I'm doing. Equipage. Synthesize eu junto para deixar mais forte, é isso? Então você põe a Thermal Sword aqui e junto com isso aqui ela vai ficar mais forte. Demora. Whatever. O Eduardo falando, vamos falar de filme bom, vamos falar de Transformers de 1986. Virar robô e descer a porrada, disse Kurogane. Mike Smoke disse, quando eu assisti e gostava, só via pra ver robôs andando pirueta e soco na cara. E Eduardo, eu vou comentar também da animação, né, do primeiro longa-metragem dos Transformers, que foi essa animação de 1986 que você tá se referindo.
muito baseado na primeira geração dos Transformers. Eu vou falar disso também. Tem a ver com a nossa conversa aqui. Mas só pra me situar, né? Começar... Já que eu vou criticar, vou começar falando bem, porque vocês já me viram defender o primeiro filme. Eu já defendi o primeiro filme pra vocês. Vocês sabem que eu não acho o primeiro filme o pior. Não acho mesmo. Quer dizer, na verdade eu acho o primeiro filme o melhor, e pra mim o primeiro filme ele mostra um pouco do potencial do que poderia ser os filmes se eles fossem bons, assim. Já comentei em outras oportunidades o que eu acho interessante naquele filme. A primeira cena de ação, realmente, eu acho muito legal, que aparece lá o helicóptero, invade a base dos militares e aí se transforma e tal. E os militares são pegos de surpresa, tem todo aquele drama, todo aquele suspense. E é uma cena que eu acho muito legal, na moral, sabe? E é uma cena que eu considero bastante competente, assim, tem muito a ver com o que poderia ser essa série se esses filmes fossem bons. Também acho que é uma boa a ideia, acho que foi correta a ideia que eles tiveram de fazer essa ligação do personagem principal com o Bumblebee, né? Você tem um protagonista, o Sam, e aí ele tem toda uma amizade com o Bumblebee. Eles se aproximam e tal. E você vê meio que do ponto de vista deles, assim, né? O Sam não conhece nada e vai aprendendo o que tá acontecendo. E aí eles vão se aproximando e aí eles têm um relacionamento de amizade, né? E eu acho que essas foram ideias boas. E tem muito a ver com a obra original. Sempre tem aquele humano que faz amizade com eles, etc. Mas tem muita coisa que não funciona nessa série de filmes. E muitas delas, cara, eu acho que o tema de falar desses filmes pra mim é interessante, porque muitas das coisas que não funcionam, pra mim parecem ideias burras, velho. Tipo, ideia burra mesmo, que eu olho e falo, mano, por que você fez assim, sabe? Não faz sentido. Ainda mais que são filmes do Michael Bay. E por mais que eu não goste do Michael Bay, eu não gosto muito do jeito dele trabalhar, ele é um diretor competente, ele sabe ele sabe fazer filme. Você pode não gostar do Michael Bay, como eu, mas você não pode dizer que ele não sabe fazer filme. O Armageddon, todo mundo gostou, você pode dizer que você não gosta, é mentira, todo mundo gostou do Armageddon. E ele é um diretor competente, cara, ele ganha a grana dele, ele faz filme, ele sabe fazer filme. E tipo, ele pode ter escolhas que eu não gosto, que eu discordo, mas geralmente eu não considero escolhas burras. No Transformers, ele faz escolhas que eu considero extremamente burras e eu não consigo entender de onde vem, sabe? Por isso que eu acho que é um assunto interessante até pra saber a opinião de alguns de vocês a respeito disso. O Eduardo disse, eu não falaria mal do filme do Bumblebee, também acho que é da onde teve o gancho pros Beast Wars, ou não? O filme do Bumblebee é mais próximo pra mim também do que poderia ser um filme legal dos Transformers, mas eu acho que dá pra fazer críticas nele também. E não tem muito gancho não pro filme seguinte, não tem. Realmente, o filme seguinte é como se fosse uma continuação do Bumblebee, ele é mais baseado na realidade que o filme do Bumblebee dá uma rebutada, né? Ele dá uma rebutada na série. Então, é mais baseado nisso. Só que... Gente, não entendi o que era fazer. Só que é meio... Tanto faz, sabe? Se você não assistiu o filme do Bumblebee, você ainda entende perfeitamente o filme que tem os Beasts. Só que na boa... chamar aquilo de Beast Wars é pedir muito também. É só um filme dos Transformers que, por um acaso do destino, tem alguns dos Transformers que viram animais. Só que eles só aparecem um pouco e é mó nada, cara. O filme que tem os animais, ele volta pra fórmula antiga. Depois deles fazerem um filme quase bom com Bumblebee, eles voltam pra fórmula antiga no filme seguinte.
E é igualzinho qualquer outro filme dos Transformers. E aí só que com os monstros. E detalhe, só com os animais, né? Em vez de aproveitar e trazer também os Predacons, que daí viram um monstro mesmo, é mó da hora, sabe? Pra mim é mais maneiro. Não, eles só trazem os Maximals, que são os bonzinhos. Pô, eu era criança e eu assistia e eu meio que... Não é que eu torci, não é que eu torcia pros Predacons, mas eles eram meus preferidos, cara. Porque se tinha uma coisa que eu pagava pau, assim, uma coisa que eles faziam pra ser maneiro, e hoje em dia a gente acharia meio bobo, mas como um jovenzinho fã de robôs transformáveis que não perdia um episódio de Beast Wars, eu pirava no aterrorizar quando eles falavam, né? Porque o Beast Wars que implementou isso. Foi uma ideia do Beast Wars isso. As outras séries dos Transformers não tem isso. Que pra se transformar eles chamavam pelo nome e tinha que falar maximizar os do bem, os Maximals, e aterrorizar os do mal, os Predacons. Pô, aterrorizar meu Deus, velho. Então era tipo Megatron, aterrorizar, essas paradas. Eu pagava pau, cara. Eu achava da hora demais eles lançando um aterrorizar. E o Terrorsauro, que daí o dublador fez bem em manter a ideia do dublador original, ele falava aterrorizar... Ele fazia uma voz pra falar aterrorizar, uma voz específica pra isso. O dublador original fazia, e aí em português o dublador fez isso também, manteve, que era muito legal. Ele fazia tipo puxando o ar, sabe? Tipo, aterrorizar. Ficava esquisito. Era muito maneiro, era muito maneiro. Até hoje eu pagaria pau, pra falar a verdade pra vocês. Que eu saio? Ah, ele dá um... Que isso? Pô, ele é tão rápido que nem eu vejo. Tem que pegar o timing dessa esquiva, mano. É baioneta. Shoryuken. Ah, eu vou morrer. Esqueceu quem é Terrorsauro, Eduardo? O Terrorsauro era o Pterodáctilo. Pra quem não sabe nada, eu tô totalmente sem roteiro e perdido, né? Pra quem não sabe nada de Transformers, deixa eu só dar uma situada até... Porque eu tô indo e voltando no assunto, né? Saí do filme, fui pro Beast Wars. Desculpa, gente. Tô perdidão. Eu tenho que reaprender a fazer live. Estamos trabalhando nisso. Peço paciência. Agradecendo a paciência e a sua audiência. Mas... Ah, esse míssilzinho segue. Estiloso. Ficou estiloso. Rank C. Parabéns pra mim. Vamos dar uma situada sobre Transformers. Esse jogo tá invadindo minha mente. Foi uma péssima escolha pra alguém tão enferrujado com live. Transformers é essa franquia dos robô que vira carro, vira moto, vira avião, vira 1 milhão de coisas. E daí, com o tempo, começaram a trazer mais coisas ainda. Dinossauro, animal, inseto, vira o que tu quiser, eles viram. Eles são robôs, eles são de outro planeta. E eles são formas de vida. Eles não foram construídos, eles... São formas de vida que são baseadas em robôs. É isso. Foi criado lá nos anos 80, numa parceria da Hasbro com a Takara Tomy, americana e japonesa. Foi feito esse desenho junto com a linha de bonequinhos, que é, né, assim, a dura realidade para entristecer nós todos. Todo desenho é feito para vender bonequinho. O dinheiro mesmo dos desenhos é a criançada comprando bonequinho. O desenho, a audiência da criança assistindo TV não é tão importante financeiramente falando para quem faz os desenhos. O pessoal faz na esperança de que a criançada vai curtir e vai comprar os brinquedos. Todo desenho é feito com essa ideia. E o Transformers... Só que alguns desenhos mais do que outros. E o Transformers mais do que outros. Ele foi feito já totalmente com a linha de bonecos engatilhada. Já engatilhada. Pra sair junto com o desenho. Porque, pô, a ideia toda deles se transformarem já foi pensando de trás pra frente.
Porque esse brinquedo legal, que você tem um carrinho e um robô ao mesmo tempo, né? Eu, como criança, minha lógica era totalmente essa. Pô, eu tenho um carrinho e um robô. Eu tenho 2 brinquedos em um. Olha que maravilha. A lógica do negócio era essa. Então foi feito um desenho pra criar um lore envolvendo aquilo lá. Daí tem os Decepticons, tem os Predacons. Desculpa, os Decepticons, os Autobots. E aí você vê já a influência da Hasbro, que eles já faziam isso com os G.I. Joes, né? Que tinham os Cobra do mal e os G.I. Joes do bem. Então eles aplicaram essa mesma lógica e criaram os Transformers. E aí tem o desenho todo com o lore dele e tal. Assim, depois de muitos anos e de muitas gerações do desenho, o original passou a se chamar G1. As pessoas se referem à primeira versão dos Transformers como G1, geração 1, porque foi ganhando muitas versões. Então isso é até outro spoiler. Depois que teve essa primeira série, tipo, teve centenas de episódios, fez muito sucesso, eles resolveram que não dava mais pra só montar em cima da primeira série, da mesma série, e só, tipo, tentar expandir os personagens em cima de uma mesma história, começou a ficar difícil. O Lucasite disse que parou no lado oculto da lua, depois não viu mais nenhum. Fez bem, Lucasite, fez bem. É tudo ruim, cara. É tudo ruim, tu fez bem. Não. Pô, mano. Por que eu não posso escolher? Ah, tá bugando o teclado. Fui obrigado a dizer sim. Eu, hein? Que estranho. Como que... Eu não sei o que eu tenho que fazer. Tá. Apanhei. Beleza, é isso. Então eles resolveram fazer séries novas do zero, assim. E aí foram se gerando outras gerações dos Transformers. E aí você tem desenhos que são americanos, você tem desenhos que são japoneses, porque foi feito em parceria com essas duas empresas. E as duas têm direitos sobre a franquia. Então você tem as séries dos Estados Unidos e você tem as séries do Japão. Geralmente as séries dos Estados Unidos são um pouco mais sérias e as séries do Japão um pouco mais bobas, assim. Mas depende um pouco do negócio e tal. E é isso. E aí é uma franquia que existe desde os anos 80, então vai fazer 40 anos. Se não me engano, a primeira é de 84, eu não lembro agora, mas vai tá basicamente fazendo 40 anos essa série. E aí começou a virar filme, né? E a gente tem a série de filmes agora que também, pô, por mais que não sejam bons filmes, dá muito dinheiro. Por mais que sejam péssimos filmes, dá muito dinheiro, especialmente na China. Os Transformers fazem um sucesso desgraçado na China. E é por isso que eles não param de fazer, assim. Os filmes mesmos já passaram por alguns reboots e tal. E grande parte do que me inspirou a fazer essa live, que eu fiquei com vontade de fazer essa live aqui, foi que recentemente eu assisti o longa animado mais recente, que é o... Por que você foi em cima do negócio, mano? Tá loucão. Olha lá, ele fica indo em cima do negócio agora. Sei lá. O longa mais recente animado, que é o Transformers One, o início. É meio que uma prequela e tal, assim. Então dá pra opinar sobre ele um pouco também. O Leofrásio chegou se inscrevendo com o Prime, completou 26 meses de apoio ao canal. Muito obrigado, Leofrásio, muito gentil, cara. Muito obrigado de verdade. Esse tipo de coisa que incentiva o nosso trabalho e ajuda a gente a continuar. Valeu mesmo, cara. E o Avance Games falou que a expectativa dele é os jogos do Transformers entrar no Game Pass. É isso que a gente tava comentando um pouco atrás, né? Agora há pouco. Que realmente é uma chance de ter esses jogos de volta. Esses jogos que não são mais vendidos, né? Trazer eles de volta de alguma forma. Seria muito legal. Esse jogo aqui eu considero ele muito bom. E o War for Cybertron e o Fall of Cybertron são outros dois que eu considero muito bons também. E que acho que seria muito, muito interessante tê-los de volta de alguma maneira. No Game Pass, melhor ainda.
Mas então, o resumo que eu fiz da franquia pra vocês, pra mim, ajuda já um pouco a falar o que se faz de tão errado nos filmes dos Transformers. Porque como eu falei pra vocês, Transformers foi feito pra criança comprar brinquedo. Então, tipo, é uma franquia, é um negócio que... E eu falo isso como fã, eu falo com carinho no coração, eu digo isso. É uma franquia boba. A ideia por trás disso é boba, assim, não tem nenhum sentido prático você ter formas de vida que são robôs alienígenas que viram outras coisas, assim. É uma premissa tão estranha e com um lore tão maluco que ele mesmo se contradiz constantemente. Quanto mais você pensa sobre o negócio, menos sentido faz. Eu também, Kurogane, tive muito bootleg dos Transformers. Eu tive pouquíssimos Transformers originais. A maioria que eu tive, eu comprei depois de adulto. Eu tenho uns brinquedinhos pequenininhos assim dos Transformers que eu gosto. Quando eu era criança, eu tive vários bootleg. Mas, tipo... É um bagulho feito pra vender brinquedo, cara. É uma ideia bizarra que não faz o menor sentido desses robôs alienígenas que viram coisas, assim. A premissa é boba de nascença. Então, tudo isso pra dizer o quê? Você não pode levar a sério demais. Você não pode fazer um negócio todo sério em cima de um bagulho que não se presta a isso, sabe? E esse acho que é o primeiro erro dos filmes. Os filmes, por mais que tenham várias partes bobas e tentativas de comédia horrorosas que eu odeio, o centro dos filmes se leva a sério demais. O Optimus tá sempre se levando a sério demais. Putz, como que eu vou explicar? Como que eu vou explicar? Porque realmente nos desenhos o Optimus é um cara que se leva super a sério, o Megatron é um cara que se leva super a sério, mas eles estão dentro de um universo que não é tão sério. E isso cria um contraste bizarro que funciona muito bem. E eu acho que o Michael Bay é um cara que não vê graça nenhuma em Transformers, o negócio caiu no colo dele pra fazer, ele não entendia o que tem de especial nisso, e olhou ali e provavelmente teve uma... Como é que fala? Provavelmente ele teve um feedback ali, teve uma assessoria de pessoas... Aê! Pera aí, esse é um grande momento. Dando nome ao jogo, o Devastator. Sim, Avance Games. Tartarugas Ninja é uma ótima comparação, cara. Tartarugas Ninja é uma ótima comparação. Até porque Tartarugas Ninja teve filmes que deram certo, teve filmes competentes. Tartarugas Ninja é muito boa comparação, cara. Realmente. Por causa disso, é uma premissa tola que surgiu como uma paródia. As Tartarugas Ninjas começaram nos quadrinhos e era, de fato, uma paródia pra zoar os quadrinhos de super-herói hiperviolentos que estavam fazendo sucesso na época. E é uma premissa que é tola de nascença, e é pra ser. E foi feito um filme que é um pouco mais sério do que eram os desenhos, mas que não abandonou essa diversão, essa coisa das tartarugas, essa coisa mais boba deles, assim. Que daí... tem esse fator de comédia, aí os próprios, tipo assim, daí você tem um destruidor, que nem eu tava falando, porque o Optimus é um cara que se leva a sério demais, verdade. O Megatron também, verdade. Só que aí você pega o exemplo do filme das Tartarugas Ninja, o destruidor, ele se leva muito a sério. Só que as tartarugas não. E os capangas do destruidor não, também. Fica ali aprontando e fazendo palhaçada, fazendo bobeira. E tipo... tem a ver com a premissa do negócio, sabe? Tipo, você não tem como fazer esse desenho sem isso, eu acho. Porque a partir do momento que o negócio espera que se leva muito a sério, ele espera que você leve também. E quando não dá pra levar a sério, aí você perde a imersão, você perde a graça no bagulho. Porque o que tem de especial tanto nas Tartarugas Ninja quanto em Transformers? O que tem de especial nessas duas séries? Que daí, pô, muito legal esse paralelo aí que o Avance trouxe.
O que tem de especial nessas coisas juntas? E é isso que eu falo que o Michael Bay não soube enxergar. E é isso que eu tava comentando, que eu acho que que tem um paralelo com adaptações no geral. Qualquer adaptação, você não precisa fazer, pra mim, você não precisa fazer uma coisa fiel. Você não precisa fazer uma coisa 1 para 1. Você não precisa fazer um remake do negócio. É uma adaptação. Você faz a sua versão. O que tem que ter, você tem que saber o que torna aquilo especial e trazer para sua versão nova. Isso que não pode ser perdido. Entendeu? O que faz aquilo ter fãs? O que atrai o público daquele negócio? É isso que você tem que saber replicar na versão que você tá fazendo. E é isso que os filmes do Transformers pra mim não faz. E é uma coisa que, por falta de interesse do Michael Bay, porque como eu tava falando, eu não acho que ele seja tão incompetente quanto esses filmes fazem ele parecer que é. Ele não é tanto assim. Eu acho que é muito descaso mesmo, é muita falta de vontade de fazer legal. E o que pra mim, tanto Transformers como Tartarugas tem de muito especial, que funciona muito legal, é que você tem um negócio que é bobo, que sabe que é bobo, mas que a partir do momento que você abraça aquilo lá, que você entra naquela história, que você tá imerso, ele consegue te entregar uma história que muitas vezes te surpreende, assim, em temas mais interessantes, em coisas mais profundas às vezes pra falar. Tartarugas Ninja, a criançada assiste porque, são Tartarugas Ninja, é engraçado só de nascença, já é engraçado. Mas aí, conforme você vai entrando na narrativa, você vai se aproximando daquilo lá, aí o negócio começa a te entregar histórias profundas sobre família, começa a te entregar histórias sobre superação, ou sobre o que o negócio quiser falar. Tartarugas Ninja tem muito a ver com família. Transformers é a mesma coisa, cara. É um negócio que foi feito só pra vender brinquedo e nunca teve intenção de ser mais profundo que isso. A gente tem provas que nunca teve essa intenção, inclusive, porque tem entrevista dos caras falando do longa-metragem que o Eduardo tava comentando, que saiu em 86, dos caras falando que nunca imaginaram que ia ter criança triste no cinema porque eles mataram o Optimus. Eles só estavam trocando a linha de brinquedos. Os caras que fizeram o desenho não imaginaram que tinha emoção nas pessoas que assistiam, é mole? Sendo que os caras fizeram o negócio e causaram emoções que eles mesmos não esperavam. Porque eles só estavam trocando a linha de brinquedos. Eles receberam a ordem da Hasbro, inclusive, tá? A Hasbro falou pra eles, não, esse filme tem que trazer novos brinquedos. E é isso que eles estavam fazendo. Mas você vem ver Transformers porque são os robô bobo lutando e virando coisas legais. E tipo, ele acaba tocando em assuntos inesperadamente que são, cara, são muito interessantes. Porque você tem essa raça, a partir do momento que você passa pela bobeira, e criança é muito melhor em fazer isso, né? Criança consegue usar a imaginação e... Criança não acha nada bobo, né? Se você fala um negócio pra criança, ela tá lá, mano. Ela, beleza, é isso. Essa é a realidade que você criou, essa realidade é válida pra mim. Porque se tem uma coisa que criança faz muito bem é criar as realidades na cabeça dela, o que é muito maneiro, né? Então a criança entra na história, e quando você entra na história, você vê isso, tipo, de um povo alienígena lutando entre si para defender a humanidade. Tem algo de profundo nisso. Existe algo até de trágico nesses seres que tiveram o planeta deles devastado por uma guerra civil. E aí você tem esse líder tão nobre que é o Optimus Prime, que ele não quer ver isso acontecer com outro planeta. E é um planeta muito, teoricamente, muito inferior ao deles, que não tem condições de se defender. Então ele vai defender esses seres que não têm condições. Então você ter esses seres lutando entre si, lutando contra a própria espécie, né, por assim dizer, pra salvar quem precisa, né? Tem algo de trágico e interessante nisso.
E aí tem, pô, essas histórias mais velhas que o tempo, de amizades improváveis, né? Tipo, o Bumblebee ele é muito comparado com o ET, né? O ET do Steven Spielberg, é muito comparado. Que a moça acha um ET, literalmente, né? Eles são alienígenas. E aí vai cuidar dele e tal, não sei o quê. E são histórias mais velhas que o tempo porque elas funcionam. Então, fazer amizade com esses robôs e tal. E você tem esse. Tem muitos elementos ali que funcionam, eu acho. Se você quiser fazer funcionar. Só que em várias das decisões. Ah, então quase 30 pessoas acompanhando. Legal, galera. Obrigado pela presença. Esse jogo é jogão. Esse jogo é muito legal. Mas aí você olha várias das decisões e você vê que o Michael Bay nunca enxergou essa parte que pode ter de especial nessa franquia. E a prova disso é a cara nojenta que ele fez pros robôs nos filmes. E é isso que eu falo de decisão burra. Cara, que diretor... Me diz uma coisa. Qual diretor amador, juvenil, idiota deixa o rosto dos personagens principais dele simplesmente não identificável? Deixa horrível de olhar e assim, não é só horrível de olhar, o negócio ali é tão poluído que você não consegue nem saber pro que você tá olhando às vezes. Meu, é o seu herói, cara. Até comentei com vocês outra vez que quando eu era criança um ranço que eu tinha é que em filme de herói sempre tirava a máscara do herói e eu queria ver ele no visual de herói dele, né? Queria ver o Batman com a máscara, queria ver o Homem-Aranha com a máscara. Mas isso é feito pra você poder ver as expressões do ator e pra você poder se identificar com o personagem, que é olho no olho. E os Transformers, nem o olho deles dá pra identificar como olho, às vezes. De tão bizarro que eles ficaram. Ih, rapaz, não tem mais vida, tô lascado. Então, só dessa decisão ter sido tomada, pra mim, é um sinal, assim, indiscutível de como esses filmes foram feitos sem nenhum cuidado, sem nenhum esmero e sem nenhuma vontade mesmo que desse certo, cara, porque o Michael Bay não começou a fazer filme ontem, até ele não cometeria um erro besta desse num filme que ele se tivesse a mínima vontade de fazer direito, vamos dizer. Eu, sinceramente, a cara de alguns deles, mano, a cara do Optimus, às vezes eu não consigo entender o que tá acontecendo ali. E você vê, num desenho lá dos anos 80, essa realidade ela já era levada em consideração. Porque a maioria dos bonzinhos tem um rosto mais parecido com o humano, eles têm um rosto, tipo o Sideswipe, ó, ele tem um rosto, e a maioria dos malvados usa máscara. Tem vários malvados que tem rosto também, mas a maioria dos bonzinhos tem rosto e a maioria dos malvados é máscara. O Soundwave, ele tem uma máscara e ele não tem nem olho, ele tem um visor, assim, que é pra ficar bem misterioso mesmo, assim, você não vê nenhuma expressão nele. Tipo, isso é básico, cara, isso é básico. E o Optimus, ele usa uma máscara, mas ele tem uma cara limpa, pelo menos. E o Michael Bay simplesmente pôs aquelas caras que dá nojo de olhar, velho, que tu não consegue nem saber pro que você tá olhando. A cara do Optimus mexe inteira, assim, blá, blá, blá. Eu não sei onde começa a boca. É muito ruim. Muito. Então, pra mim, isso mostra, assim, um descaso total, uma falta de vontade mesmo de entender por que alguém gosta disso. A impressão que eu tenho com os filmes do Michael Bay é essa, que ele não sabe por que gostam. Sabe, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Essa é a impressão que eu tenho com o Michael Bay. Ele não sabe por que gostam, não quer saber e tem raiva de quem gosta. Então ele avacalha, basicamente. Vamos upar as armas aqui porque eu tô apanhando muito.
Então, como eu tava dizendo pra vocês, eu acho que... Não, pera. Hard drive... chance... Quero esse. É isso? É isso. Então, Eduardo, é o famoso overdesign, cara, que é isso que foi uma das coisas elogiadas no filme do Bumblebee, que as caras do robô ficaram um pouco mais, né, um pouco mais limpas, um pouco menos exageradas. E tipo, eu não acho que seja necessariamente realista você poluir tanto o design do negócio, sabe? Eu acho que dava pra... Eu acho que é uma vontade de deixar complexo pela complexidade. É um negócio pelo negócio. Porque essa visão, e volto a dizer pra vocês, é a impressão que me dá de ser um negócio que se ressente. Porque é essa visão que é coisa pra criança, que vem de um desenho, e desenho é pra criança. E se eu quiser fazer um negócio sério, se eu quiser fazer um negócio bom, eu tenho que me distanciar dessa versão de desenho. Então vou me distanciar ao máximo disso. E uma das coisas de adulto, uma das visões de adulto, uma das visões de que eu vou fazer um negócio melhor, é fazer um negócio complexo, sabe? Se for complexo, é melhor. Essa é a impressão que eu tenho. Então, a transformação deles fica muito mais complexa. O que pro cinema, aí eu vou admitir, vou falar o que eu gosto, o que eu prefiro. Pro cinema eu acho que ficou muito legal as transformações mais complexas. Você vê as partes se mexendo, se encaixando, é uns momentos de espetáculo dos filmes. Mas aí depois você tem a cara dele toda cheia de coisa, é só pra falar, tipo, olha como é, sabe? Porque como é complexo é melhor. Sei lá, meu. Eu não sei, mano. Eu não sei. Mas a impressão que me passa é essa. A impressão que me passa é essa, sinceramente. E aí, professor Giba, seja bem-vindo. Lembrando aí a galera que quiser ajudar com o Pix aí, vou botar o TipGo aqui enquanto eu perco tempo aí sintetizando os negócios. A gente precisa reaver um pouco do orçamento que foi gasto no conserto do PC para tentar fazer um upgrade nele antes de morrer. Tentar fazer um upgrade nesse PC aí. Então a gente tá aí com uma meta de gorjetas. E as gorjetas podem ser lançadas pelo Streamar no exclamação Pix ou lendo o QR Code aí na tela, onde vocês quiserem. Então assim, cara, pra mim, como que faz um filme legal dos Transformers? Pra mim não tem segredo, não tem grandes dificuldades. Como você faz? Você pega mais ou menos a premissa do Bumblebee, você pega um deles pra se aproximar de um humano, você cria essa amizade, você cria esse vínculo, você faz o truque do ET, e você humaniza eles o máximo possível. E humanizar parte deles terem um rosto que você olha e não te dá vontade de vomitar, um rosto que você olha e faz sentido. Né? Um rosto, nossa, pô, né? Você humaniza eles o máximo possível. Você traz essa coisa que os filmes até tentam trazer um pouco, acho que até certa medida funciona um pouco, de trazer essa coisa desse drama deles, né? Pô, eles fugiram de um planeta destruído, eles são refugiados de certa maneira. E outra coisa que é muito importante é eles serem necessários. Eles serem heróis mesmo. Porque outro problema do Michael Bay é que ele tem fetiche no exército norte-americano. Ele é tarado, tá? No exército. É um negócio dele. Ele não fica de boa. Sério, ele não consegue ser de boa. Ai, meu Deus, exército, sabe? Ele é bem, bem cabuloso com o exército. Então, ele não conseguiria fazer o exército dos Estados Unidos não dar conta de vencer um inimigo, sabe? É uma coisa que ele não
Ele não pode com isso. Então, pra mim, um dos grandes erros que são cometidos logo no primeiro filme é que eles... No primeiro ataque do helicóptero, eles levam uma surra. Mas é só porque eles estavam com a arma errada. Porque aí depois de saber que o inimigo é poderoso, eles trocam pra outro tipo de munição. E aí eles esculacham. E aí eles começam a conseguir vencer os Decepticons, os inimigos, né? Porque o exército não pode ser inútil, o exército tem que conseguir fazer alguma coisa. E tipo, não é nem... Ah, porque os Transformers trouxeram tecnologia de fora e ajudaram eles a fazerem uma arma melhor. Não. Não basta isso. Não tá bom assim ainda. Não. Os Estados Unidos já tem arma que consegue vencer. Já consegue. Não precisa de ajuda. É a bala que eles já tinham guardada lá. É a bala que eles já usavam, já tinha guardada, é só usar ela. Ele tem essa coisa, cara, ele não consegue ficar de boa. Simplesmente não consegue ficar de boa. Otávio, agora que tu lançou essa, tem essa questão também. Não é só realmente... Não é Lei Rouanet não, cara. É investimento do exército mesmo. É o exército ajudando a patrocinar os filmes. Tem essa questão também. Um dos maiores patrocinadores do COD é o exército dos Estados Unidos, tá? Só pra vocês saberem. Mas enfim. Mas pra mim isso é outra coisa que deixa os personagens mais legais, que deixa as séries mais legais, que poderia deixar os filmes mais interessantes. Seria isso, seria a gente depender deles, eles serem essa força fenomenal que não se imagina e que a gente depende deles pra ser salvo, sabe? E eles podem, sei lá, eu acho que dá pra fazer histórias legais que eles ajudam os humanos a ficarem mais fortes e se defenderem, não ficarem 100% dependente deles. Mas logo no primeiro filme, ter os militares e os Autobots lutando lado a lado, eu acho que é meio cedo, assim. A gente tem que pegar um apego por eles primeiro. Que isso? Equipe Tech? Que isso? Ah, é coisa... Sim, tá bom. Fiz um. Max Dodge Up. Vamos equipar tudo, né? Aí, pronto. Tô todo equipado. Caramba, o jogo é cheio de coisa, hein, mano. Eu esqueci que o jogo era tão cheio de coisa, velho. Mas é um jogão, tá? Esse jogo aqui, tipo assim, eu acho melhor os War for Cybertron e o Fall of Cybertron. São jogos que eu gosto mais. Só que assim, teve Pix e eu nem vi. Veio Pix e eu não vi. Pô, eu não. Pô, eu pus alerta pra eu escutar, cara. Ah, que raiva. Não, pera aí, não quero ignorar. Fiz todo esqueminha pra ver a mensagem na tela, o escambau. E eu pus som na caixa de alerta. Que é pra... Eu vou deixar mais alto, cara. Que é pra não passar batido mesmo. Pô, veio um Pix legal aí. Vamos ver. O bom é que eu tenho como acessar aqui. Essa é outra coisa que eu gosto dessa plataforma que eu tô usando agora. Que eu tenho como acessar e ver as mensagens que vocês já mandaram.
Ah, ó, o professor Giba lançou 10 pila pra nós e falou, é nóis. Obrigado, professor Giba. Valeu pela contribuição, cara. Muito, muito obrigado pela ajuda. E, Mike Smoke, o QR Code tá vinculado. Eu troquei o QR Code que tá aparecendo ali, ele manda pro site do Streamar agora. Ele não é direto pro meu banco mais do Pix. É o QR Code do Streamar, então vem a mensagem em tudo. É eu que mosquei mesmo. Peço perdão pelo vacilo. Porque eu acho que a caixa de alerta tá funcionando, né? É pra tá. É pra tá. É pra tá. Mas então, o War for Cybertron e o Fall of Cybertron são jogos assim, mais jogo mesmo, mais completo e mais legal. Mas esse aqui, pra quem é nostálgico, pra quem assistiu a série velha e tal, pô, esse aqui é imperdível. E a Nuvem faz uma raid muito da hora. Obrigado, Nuvem! Sejam bem-vindos aí, pessoal do Gank. Esse é o canal Jogando. Eu tive parado por um bom tempo. Agora eu tô tentando voltar aí. Agora que eu consertei meu PC. E tava falando dos filmes dos Transformers e jogando Transformers Devastation, que infelizmente não pode mais ser comprado, mas reza a lenda que talvez volte pelo Game Pass, né? Que seria muito legal, esse jogo é muito legal. E só que vocês chegaram no final da primeira hora de live. Eu vou fazer mais uma hora de live ainda com outro game. Eu vou emendar daqui a pouco num jogo chamado Sakura Wars. E eu vou jogar ele pela primeira vez. Vou jogar a primeira hora dele e vou ver como é. Então quem quiser ficar por aí pra conferir esse game, fique. Porque essa livezinha com os transformáveis tá chegando ao fim. E quem tiver a chance de jogar o Devastation, jogue. Jogão. É legal mesmo. Optimus é o cara, mano. Não tem jeito. Olha lá, o The Murilov falou que ficará. E disse, que coisa boa. Legal, Murilov. Seja bem-vindo aí. E também quem quiser se inscrever. Todas aquelas coisas. Sabe quando vocês estão acompanhando o streamer eles falam um monte de coisa? Ah, se inscreve, não sei o que. Eu falo também. Seguir essas paradas, ajudar a gangue a dominar o mundo aí. Vim fazer parte da gangue, tudo muito legal. Pode vir que a gente deixa. O Sakura Wars, inclusive, aproveitei meu crédito da Nuvem pra aproveitar a promoção que tava na PSN. O Sakura Wars tá em promoção na PSN, inclusive é um bom momento pra dar uma conferida no game, se alguém se interessar e tal. Tá 37 pila. Eu não sei se tá ainda, acho que vai até amanhã essa promoção. Vou até olhar. Sakura Wars é um RPG com luta de robô gigante por turnos, que é baseado numa série antiga, que tem também elementos de visual novel, de namorinho, todas essas coisas de otaku fedido, que nem eu. Vou dar uma olhada aqui, porque quando a gente vai olhar o jogo que tá em promoção, eu acho legal avisar a galera que quer aproveitar, né? Eu peguei no PS5, é pro PS4, o jogo foi lançado no PS4, mas daí roda no PS5, aquela parada toda, né? Vocês estão ligados? Ah, que ótimo. Quando a gente olha logado, só fica, você já comprou. E se eu quiser mostrar pro amigo, velho? Termina no dia 23, vulgo domingo, não é não? Não, amanhã mesmo. Então, vou aproveitar esse pause aqui e já vou fazer... O professor Giga disse, robô RPG, lembra Xenogears. Pois é. Não é Xenogears. Cara, eu queria muito um retorno de Xenogears. Queria muito mesmo um retorno de Xenogears. Tá aí outro que merecia uma coletânea, um remaster, qualquer coisa, né? Eu vibrei quando eu vi que vai voltar o Lunar. O Xenogears merecia demais também retornar de algum jeito. Mas é isso. Então vou aproveitar esse pause, galera. Vou tirar aqui também, ó. Tamo aí com a meta de pixinho aí pra quem quiser ajudar a repor o pagamento do PC que morreu. Por isso que eu tô tanto tempo sem fazer live. Tá a meta na tela. Depois eu vou tirar. Fica essa meta feia aí. Mas eu peço um segundinho pra vocês. Não fujam, não vão embora. Fiquem por aí. Que eu só vou fazer a troca do jogo. Vou passar pro Sakura Wars. E vamos ver como é que tá esse jogo. Eu não conheço. Quer dizer, eu sei o que é, mas eu nunca joguei. Então vou jogar a primeira hora junto com todo mundo pra gente ver todo mundo junto e misturado como é o game. Tá bom? Fiquem por aí. Só